Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esta aula. Me chamo Juliana, sou enfermeira, especialista em saúde pediátrica e neonatal. E hoje vamos dar início à disciplina de saúde, de enfermagem na saúde materno-infantil, tá certo? Então, peço que vocês já fiquem atentos ao slide que daremos início. E você deve estar se perguntando, né? O que deve ser a saúde materno-infantil? Porque é muito comum a gente só ouvir saúde da mulher, saúde da criança. Porém, é necessário também a gente englobar o binômio mãe e filho, né? A mãe, que é essa genitora, para com o bebê que está por nascer. Então, essa nomenclatura materno-infantil é aquela disciplina que vai estudar não só o bebê, mas também a mulher, essa genitora, que deve estar preparada, né, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, para receber esse futuro ser. Assim como também ela vai dar continuidade à vida dela, né? Então, é necessário também permanecermos nesse cuidado, nesse estudo, em todas as suas características, e é o que nós veremos no decorrer dessa disciplina. Então, introduzindo, né, como é que foi o início, que começaram a estudar. Inicialmente, como o próprio slide lhe traz, os programas materno-infantis, elaborados nas décadas de 30, 50 e 70, traduziam uma visão restrita sobre a mulher. Ou seja, antigamente, né, no início das políticas públicas, a mulher era vista apenas como o quê? Como um ser que está para reproduzir, que está para gerar vida. Mas não era visto o seu órgão, né, o seu organismo. Uma mulher que é capaz de adoecer, uma mulher que é capaz de ter câncer, uma mulher que é capaz de ter, muitas vezes, doenças genitais, infecções genitais, e que tudo isso iria agravar a saúde do futuro que estava por vir, esse ser que ela queria gerar. E, principalmente, para educar essa criança, para ser a mulher naquele lar, porque justamente nesses programas eles viam muito isso. A mulher é apenas o ser que está para reproduzir, que está para olhar para o marido, que está para olhar para a família. E muitas vezes se esquecia dela ser individual, né? O dela ser humano, com direitos pessoais, que pudesse abarcar tudo isso. Então, passando para o próximo slide, né? Já complementando essa fala que eu disse, baseava-se em uma especificidade biológica e no seu papel social de mãe e doméstica, responsável pela criação, educação e pelo cuidado com a saúde dos filhos e demais familiares. Aí me digam aí, se essa mulher ela não estava pronta, né, se não estava nem com saúde, como é que ela ia cuidar desse ser? Como é que ela ia cuidar do seu filho, do seu marido, da casa? E, principalmente, né, se ela ficasse deitada, o que seria? Porque toda essa sobrecarga era jogada para a mulher, nos cuidados do lar. Então, na década de 50, né, já no próximo slide, nós veremos que a maternidade ela é vista como um papel mais importante da mulher na sociedade. Isso continuou a prosseguir-se. E a criação dos filhos era para a mulher o papel mais relevante em relação ao desenvolvimento econômico. Por quê? Porque ali, no momento, era uma criança, mas o futuro ia ser um cidadão que iria poder usufruir para a nação, poder levar, né, o financeiro para a nação. Então, a mulher teria essa sobrecarga, essa responsabilidade de cuidar. E permanecia sendo frisado por alguns grupos, né? Como é que essa mulher ela vai cuidar dessa criança se só é visto ela como genitora? Se só é atentado para os programas como uma forma do pré-natal, de um parto desumano, de um puerpério, mais ou menos, né? O puerpério que vocês ainda vão ver nas próximas aulas o que se trata, mas é o momento após o parto. Então, isso tudo ficou uma tecla sendo batida por alguns grupos de estudiosos, né? E principalmente, né, eu já deixa as feministas. Elas frisavam a necessidade de olhar a mulher, né, no seu ser íntegro, né, na sua integridade. Dessa forma, nesse período foram iniciadas medidas de combate à desnutrição e de planejamento familiar.
né? O que seria esse planejamento familiar? Que já era um passo a mais que estava sendo dado. A mulher, ela não é apenas um ser que gera vida. Ela é também um ser que pode também pensar se é o momento certo dela gerar a vida. E é isso que traz o planejamento familiar. O homem e a mulher juntos, saber como prevenir uma gravidez, saber o momento de gerar uma gravidez, que é por isso que aí vem a forma de planejar. Se eu quero uma gravidez, então vou ter os meios para gerar uma gravidez. Se eu não quero, eu vou ter os meios para interromper uma gravidez. Então, no próximo slide, já na década de 70, ela traz o quê? Um enfoque maior às questões relacionadas à equidade. E não sei se vocês recordam que é um dos princípios do SUS, né, a equidade. O que seria isso? Dar a quem precisa, né, de acordo com suas necessidades. Se aquele grupo precisa de mais, então vamos dar mais. Vamos dar o que necessita. E nesse momento, as mulheres estavam necessitando, né, de um enfoque nelas, para que pudessem, no futuro, né, estar integralmente disponíveis, aptas a estar podendo gerar essa vida. Então, é criado, em 1975, o Programa Materno-Infantil, que continha planejamento sobre a proteção e assistência materno-infantil e buscava englobar os cuidados aos períodos pré-concepcionais, pré-natal, parto e puerpério. E aí, já deixo a deixa. O que é que modificou? O que é que nesse programa de 1975 ele é criado? A parte pré-concepção, que aí já entra o quê? De avaliar como é que está essa mulher, como é que está esse pai. Como é que eles estão, a sua saúde, para poder gerar uma vida, né? Como é que está o corpo dessa mulher? Está com as vitaminas necessárias? Está com alguma doença? Como é que está a questão ginecológica dela? Se muitas vezes ela está tentando, mas não está conseguindo, o que é que tem aí por trás disso, que está interferindo? Então, tudo isso, nessa parte da pré-concepção, ela é necessária. Às vezes, o sulfato ferroso, o ácido fólico, costumamos muitas vezes ver as gestantes tomando apenas no período gestacional, mas não deve ser assim. Quando tem essa fase pré-concepção, né, a necessidade dela, quando ela pensa, eu quero engravidar, então ela já tem que buscar uma consulta, porque aí ela já vai avaliar como é que está o estado físico dela, se é necessário já iniciar um sulfato ferroso, se já é necessário iniciar o ácido fólico. E muitas vezes é por isso que existe uma gravidez frágil, né? Pelo próprio, como é que está o corpo dela. Ela faltou essas vitaminas. Então, é nessa fase que entra um dos programas que é já criado, que já é atualizado, é a fase pré-concepção. Na década de 80, já nesse próximo slide que teremos, no âmbito do movimento feminista brasileiro, então aí está no ápice, né, as mulheres se prontificando a lutar pelos direitos, a modificar algumas lacunas que aí já não era tanto visível. Esses programas eles são criticados, porque ainda faltava muitas brechas para poder contemplar a mulher no seu ser integralmente. Então, diante da perspectiva reducionista, que é com que tratava a mulher, ou seja, ela era vista de forma muito mínima, que tinha acesso apenas ao quê? Ao seu ciclo gravídico puerperal, porque eu não sei se vocês estão recordando do slide anterior, mas a mulher era vista o quê? Na sua fase pré-concepção, que é antes da gravidez, na concepção, que é quando está na gravidez, e após a gravidez. Mas aí não era necessário ver somente o ciclo gravídico puerperal dela, mas a mulher também como se está gerando vida. Então é que elas lutam e elas batem na tecla. É preciso revisar esses programas. É preciso integrar outras mulheres, as mulheres lésbicas, as mulheres que estão na zona rural, que a gente sabe que está em contato com agrotóxico e que mesmo assim vão gerar vidas. E muitas vezes esses agrotóxicos eles vão interferir na sua formação do feto. Então tudo isso elas foram batendo nas teclas para poder ser revisado e ser incluído. Então no próximo slide, os problemas associados à sexualidade e à reprodução, as dificuldades relacionadas à anticoncepção e à prevenção de infecções,
assim como também a sobrecarga de trabalho das mulheres responsáveis pelo trabalho doméstico dos filhos, tudo isso foi revisto para que pudesse ser incluído nas novas políticas públicas que fossem surgindo. Então, as mulheres, elas começaram a reivindicar. E aí, no próximo slide, eu trago até essa imagem, né, da mulher enquanto criança, enquanto recém-nascido, até a sua fase idosa, que era necessário ser vista. Por quê? Pela sua condição de direito e com a necessidade que elas extrapolam o momento da gestação e do parto, mas que pudesse ter condições de nascer com assistência adequada e morrer com assistência digna, do seu início de vida até o seu fim. Já no próximo slide, com a forte atuação, né, dessas mulheres feministas no campo da saúde, essas mulheres elas contribuíram com a política, com o surgimento de políticas públicas, para que não ficasse restringido o seu atendimento. Então, é aí que nasce, e aí eu trago nesse outro slide a seguir, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. E vocês podem achar assim, só está falando de mulher. Mas, se nós formos ver, sempre quando fala a política da mulher, ela está envolvendo o seu setor obstétrico, as infecções sexualmente transmissíveis, como é que ela vai estar no período climatérico. Eu sei que para vocês podem estar assim surgindo algumas dúvidas. Que palavras são essas? Puerpério, climatério. É por isso que eu já dou a deixa, né? Fiquem atentos a cada aula que a gente vai seguindo, porque vão ser etapas que a gente vai poder estar acompanhando e estar entendendo, né? O binômio mãe-filho, a saúde materno-infantil. Então, nesse programa, Assistência Integral à Saúde da Mulher, ele incluiu o quê? No próximo slide veremos. Ações educativas, ações preventivas, de diagnóstico, de tratamento e de recuperação. E aí eu trago até uma parte muito importante, a prevenção, porque não é só cuidar da doença, é necessário também prevenir. Então, aí foi uma das coisas que eles quiseram, né, intensificar. E como prevenir? Através de ações educativas. Aproveitar aquela sala de espera, em que as mulheres ficam horas e horas ali esperando o momento da consulta de enfermagem ou da consulta com o médico. O momento de uma ação nas escolas, para que aquelas mulheres jovens também elas possam estar aprendendo, muitas vezes, as técnicas anticoncepcionais, ou então a saúde da sua genitália. Tudo isso é necessário. O próximo a ser englobado, o próximo ponto, foi a assistência à mulher na clínica ginecológica, no pré-natal, no parto, no puerpério, no climatério, no planejamento familiar, na prevenção das ISTs, e o que seria isso? Infecção sexualmente transmissível, né? Não é mais doença sexualmente transmissível, e sim infecção. Por quê? Porque a infecção, muitas vezes, ela age de forma que não apresenta sintomas. A doença não, ela vai apresentar. Então, eles tiveram essa atualização de, no lugar de ser DSTs, passar a ser ISTs, infecção sexualmente transmissível. Assim como também valorizar a atenção ao câncer de colo uterino, que talvez vocês não saibam, mas é originado do HPV, que já é tido na adolescência, né? Principalmente na adolescência, que as jovens, né, muitas vezes esse tabu de não ter uma consulta ginecológica, porque os pais, né, não sabem de como está a sua relação sexual, então já frisa isso, né? Ter atenção para o câncer de colo uterino, que pode ser originado pelo HPV. E o câncer de mama, que é um dos maiores, né, só estando atrás para o câncer de pele. O próximo ponto abordou, além de outras necessidades já identificadas, o perfil dessas mulheres. Mulheres negras, mulheres rurais, mulheres lésbicas, mulheres prisioneiras. Necessitava porque cada grupo tem suas vulnerabilidades. Passando, né, para o próximo slide, aí não era tudo. Esse programa ele estava começando a ficar completo, mas ainda tinha algumas lacunas. E é aí que surge, em 2003, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que contempla segmentos da população feminina ainda invisibilizadas e problemas emergentes que afetam a saúde da mulher, que é aí que entra ter um aprofundamento maior nessas mulheres que são de outros grupos, né?
os grupos de mulheres que estão na zona rural, que estão nas prisões, para que pudesse ser vistos o que era que nesses locais tem de mais vulnerável para elas e que pudesse intervir a equipe de saúde. Porque essas políticas, quem vai estar atento, uma atenção maior, é os profissionais. Eles têm que ler do início ao fim para poder prestar uma assistência. Aí a gente se pergunta, né, como é que está a nossa assistência? Será que realmente esses profissionais eles têm o contato com essas políticas para poder saber o que estão fazendo, se é o necessário, se é o máximo, se é o que nessas políticas elas elencam como necessidade? Então, aqui eu trago até a política, no próximo slide, nacional, de atenção integral à saúde da mulher, e que ela identifica as necessidades de articular as mulheres rurais, as mulheres com deficiências, indígenas, presidiárias, como eu já citei no slide anterior. Então, os objetivos que essa política ela teve foi de ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, né, e vocês vão vendo que no decorrer de cada slide eu vou falando cada um desses objetivos. No próximo, a implantação e a implementação do planejamento familiar, que foi como eu falei, o homem e a mulher juntos saberem como intervir uma gestação ou como ser o momento dessa gestação ser progredida. O próximo objetivo foi promover a atenção obstétrica e neonatal, de forma a reduzir a mortalidade materna e reduzir a mortalidade desse feto, desse recém-nascido. Qualificar a assistência obstétrica e neonatal nos estados e nos municípios. E organizar as redes de serviços, né? Naquele município, aquela mulher está podendo ser atendida ali, ou é um caso a ser encaminhado para um hospital secundário, para um hospital terciário? E eu dou até o exemplo. Aqui em Russas, nós atendemos a vários outros municípios. Jaguaruana, Morada Nova, Jaguaretama. E muitas vezes esses municípios eles não têm condição de realizar o parto. Então, muitas dessas mulheres são encaminhadas para Russas. E é justamente o que essa política ela frisa, a necessidade do encaminhamento. Muitas vezes aquelas mulheres que são de alto risco já não podem ser atendidas somente pelaquela unidade básica. Então, elas têm que ser atendidas por outros locais, para que possa ter uma assistência já diante da situação do risco que ela está correndo. E que risco pode ser esse? Uma diabetes, uma pressão alta, tá, ok? Ou uma idade avançada. O próximo ponto é garantir a oferta do ácido fólico e o sulfato ferroso. Então, elas podem receber de forma gratuita nas unidades de saúde. Melhorar as informações sobre a mortalidade. E, além disso, também promover, é aí que entra, diante dessa promoção obstétrica neonatal, entra a Rede Cegonha. Que o que seria isso? Ela é instituída em 2011, como uma forma inovadora, uma estratégia inovadora, que possa estar também frisando não só a mulher, né, nas suas particularidades femininas, mas também a mulher no momento que está a receber um bebê, né, no seu período gestacional, no seu momento de parto, no seu momento de amamentação. Então, essa Rede Cegonha, ela deu uma assistência ainda maior. Algumas coisas estão apenas no papel, mas a outras a gente sabe que realmente elas são contempladas, né? A ampliação dos hospitais que dão assistência a essas mulheres, essa Rede Cegonha, ela teve atualizações e propôs um ambiente melhor para recebê-las. Então, ela prioriza o acesso ao pré-natal de qualidade, ela garante o acolhimento com a avaliação e a classificação de risco e de vulnerabilidades. No próximo slide, veremos que a vinculação da gestante à unidade de referência e um transporte seguro. Nesse ponto aqui, pessoal, é até uma das coisas que elas não é realizado, porque, de acordo com essa portaria da Rede Cegonha, deveria ter um transporte para aquelas que não têm condição de ir até a unidade, mas a gente sabe que não existe, né? Não tem esse transporte, mas está lá no papel. Segurança na atenção ao parto e ao nascimento.
E assim como também a atenção à saúde das crianças de 0 a 24 meses, de 0 a 2 anos, com a qualidade e a resolutividade, além de acesso às ações de planejamento reprodutivo. Né? Então, nessa parte que a gente vê segurança na atenção ao parto, entre também o respeito, né? A acolhida. E acredito que cada um já conhece particularidades que muitas vezes o que está no papel dessas portarias não são realizadas pelos profissionais. Aí a gente fica o questionamento, né? Por que se posicionar dessa forma, né? O que os leva a se posicionar dessa forma? E se essas mulheres elas soubessem o direito que elas têm e que elas estão sendo violadas, ou seja, elas estão passando por uma violência obstétrica, muitas já teriam ido na justiça, né, como uma forma de intervir, de buscar por esses direitos. Porque é por isso que surgiram essas leis, como uma forma de ajudá-las a ter os seus direitos, a ser respeitada, a ter um parto como elas pensaram e planejaram. Então, temos também um próximo objetivo, a prevenção e o controle das infecções sexualmente transmissíveis, prevenir HIV ou outras infecções, ampliar a qualificação e a atenção à saúde das mulheres que estão vivendo com HIV ou a AIDS, que lembra, HIV é o vírus e a AIDS é a doença. Muitos deles estão com o vírus no corpo, mas nem sempre elas vão estar transmitindo. Reduzir a mortalidade por câncer na população feminina. É um outro ponto que nós iremos debater, porque justamente isso é um dos cânceres que mais podem acometer as mulheres, se for principalmente o câncer de mama. E o próximo ponto, implantar a implementação da mulher na fase do climatério, né? Porque ela continua, muitas vezes esse climatério ele vem antes, ainda na sua fase reprodutiva, com seus 35 anos. E o que seria isso, o climatério? É uma fase em que a mulher está passando por diversos sintomas que já está avisando que ela está perto de entrar na menopausa. Com mais detalhes nós iremos ver nas próximas aulas. Então, ampliar o acesso e qualificar a atenção às mulheres nesse período. Então, eu questiono a vocês, né? Se perguntem aí, por quê a importância da enfermagem na saúde materno-infantil? Né? A gente já dá para perceber um pouquinho o quanto é importante nós, enquanto profissionais, estarmos atentos a essas políticas, ao qual é o nosso dever, o que é que devemos, né, estar atentos para uma forma de orientar. Se aquele ambiente que aquela mulher procura o atendimento não é ali, ela deve ser referenciada para outro lugar. Mas também saber a forma de conversar com essas mulheres, porque muitas vezes o não que damos atinge a como elas vão procurar os serviços. Então, não é porque aquele atendimento não é para ser feito ali, naquele ambiente hospitalar, mas sim uma unidade de saúde, nós podemos também orientá-las a como procurar, o porquê de procurar, por que atentar para determinados sinais e sintomas, em que nós veremos nas próximas aulas. Então, os profissionais de saúde eles devem estar preparados não somente para compreender esse contexto, mas também para intervir de forma articulada nos problemas que essas mulheres possam estar apresentando e que podem interferir no seu ciclo vital. Só que aí a gente já entrou, né, nessa primeira parte, que a gente viu um pouquinho das políticas, como é que essas mulheres elas eram atendidas no início das políticas públicas, mas para a gente poder compreender com melhor, né, amplitude, de forma integral, e justamente com que os programas debatem, né, não ver só ela na fase reprodutiva, é necessário a gente ver a mulher na forma complexa. Agora a gente vai partir para a anatomia e para a fisiologia do sistema reprodutor feminino. Né? O que é que o corpo da mulher ela está apto para poder gerar essa vida, para poder viver, para poder se pôr de uma forma saudável. Então, no próximo slide, né, eu trago aqui duas imagens, em que nela nós estaremos vendo o sistema genital feminino sendo dividido na genitália interna e externa. Talvez vocês podem até assim, vale, a gente já sabe o que tem, o que não tem. Porém, é necessário conhecer. E, principalmente, ao entrar em contato no atendimento com essas mulheres, orientar elas a conhecer o seu próprio corpo. Então, no estudo da genitália externa, ela pode ser feito juntamente com o períneo. Né? Então, vocês observem aí essa imagem.
nós vemos ela, a genitália, na forma externa, sendo constituído pelo quê? Pela região vulvo-perineal. A vulva, que ela é toda essa região externa, e a região do períneo, como vocês estão vendo aí essa setinha ligando. Só que não é apenas essa musculatura fina que vocês estão vendo. Internamente, nessa segunda imagem de baixo, vocês podem ver internamente toda essa musculatura avermelhada é o períneo da mulher. E o que seria esse períneo? O órgão que está sustentando, a musculatura que está sustentando todos os órgãos dessa região. O útero, os ovários, a bexiga. E a gente também até reconhece o períneo como assoalho pélvico. Então, até muitas vezes a mulher ela é indicada no momento da gestação a fazer uma fisioterapia que possa trabalhar essa musculatura pélvica, como uma forma de proporcionar maior sustentação, porque vai ter o peso do útero com essa criança, e principalmente no passar de cada semana. No próximo slide, nós iremos detalhar essa parte da genitália externa. Ela é composta pelo quê? Então, tem o monte do púbis, ou monte de Vênus, que é conhecida como a parte frontal da vulva, definida como uma pequena concentração de tecido adiposo, ou seja, um tecido gorduroso, e é coberta por pelos. Qual função tem esses pelos? Evitar infecções, prevenir com que micro-organismos adentrem essa região interna da genitália feminina, assim como também funcionam como protetora do osso pubiano. Então, essa região do pubis, essa região musculatura, é como uma forma também de proteger essa musculatura óssea. Então, vocês podem ver como está aí, delimitado por esse tracilhado. No próximo slide, nós veremos a genitália, essa parte da vulva, sendo dividida pelos pequenos lábios e pelos grandes lábios. E que função têm eles? Porque eles não estão ali à toa. Os grandes lábios são pregas da pele totalmente ou parcialmente cobertas por pelos. Então, elas ficam na região como uma forma de proteger a parte interna. Já os pequenos lábios são pequenas pregas de pele, sem pelos, localizados na região interna dos grandes lábios e próximo à entrada vaginal. Tem a função de proteger a abertura da vagina e da uretra. Então, vocês veem aí onde ele está sendo delimitado, assim como também a gente vê a região, 3 pontos. Acima tem o clitóris, abaixo tem a uretra e a perfuração maior é a vagina. E isso tudo é como uma forma desses lábios proteger essas regiões. No próximo slide, nós veremos o clitóris. O que seria isso? Por fora, na parte da vulva, vendo externamente na genitália, ele aparece apenas como um ponto. Mas nessa segunda imagem, a gente já representa ele internamente. Então, não é só um pontinho. Ele é todo esse tracilhado mais rosado que vocês podem estar vendo aí no momento. Então, é uma saliência situada no interior dos pequenos lábios, sendo importante na excitação sexual da mulher. Então, muitas vezes, a gente até, quando as mulheres elas indicam que estão com alguma disfunção, a gente pede para que elas sejam orientadas a trabalhar essa musculatura, procurar um fisioterapeuta que seja responsável pela parte ginecológica da mulher, para que ela possa estar estimulando essas regiões com alguns instrumentos, com alguns equipamentos, com alguns materiais necessários. No próximo slide, nós veremos o meato urinário, a parte da uretra. Aquela partezinha que nos momentos que vai ser inserido a sonda vesical. Então, é localizada abaixo do clitóris e acima da entrada da vagina. Local de eliminação da urina e ligando a bexiga do meio externo. E tudo isso é necessário, vocês devem estar nós estamos vendo o quê? A saúde da mulher? Não, mas é porque para a gente entrar na parte da saúde da maternidade, essa mulher, todas essas estruturas elas vão passar por alterações, por modificações. Por isso a necessidade da gente estudar o corpo da mulher como um todo. Retornar um pouquinho o que a gente estudou de saúde da mulher, se você já teve a oportunidade. Nas glândulas de Bartolini, que eu vou passar no próximo slide, essas glândulas elas têm a função de lubrificação durante a relação sexual.
né? Então, elas ficam um pouco abaixo, como está aí na imagem. Tem até algumas vezes que essas glândulas elas inflamam e são chamadas de Bartholinite, né? O it de inflamação das glândulas de Bartholin. E elas têm a função de quê? De liberar aquele corrimento, aquele líquido, no momento da lubrificação da relação sexual. No próximo slide, nós teremos o introito vaginal, né? Ou mesmo chamado como a vagina, que é a abertura de forma irregular. Ela não é circular, ela é cheia de delimitações, cheia de prolongamentos. No próximo slide, nós já teremos nessa entrada vaginal, que foi o que vimos no slide anterior, sendo o ímen, né, localizado nessa região, que é uma membrana fina, geralmente rompida nas primeiras relações. Por que geralmente? Porque não são todos que vão ser necessariamente rompidos. Alguns ímens, eles já têm uma estrutura anatômica que tem a perfuração realizada. E até muitas vezes a gente já se questionou, né? Já passou por algumas situações de jovens dizendo, fulano de tal disse que eu não tinha perdido a virgindade com ele porque não teve o rompimento, não teve sangramento. Porém, isso muitas vezes acontece, porque o ímen da mulher, ela muitas vezes é perfurado já. Então, ele é localizado nessa entrada da vagina. No próximo slide, eu trago até essa perfuração que eu falei, da forma da estrutura anatômica. Na primeira imagem, nós vemos o ímen anular, que é aquele que já está rompido. O ímen septado, na segunda imagem, que ele como se tivesse já duas aberturas. O ímen cribiforme, que é cheio de perfuraçõezinhas. E o ímen imperfurado, que é o que está totalmente, né, intacto. E é nessas situações aí que realmente vai ter a perfuração, a barreira, dessa barreira, né, que está impedindo a entrada. Quanto à genitália interna, nós veremos nesse próximo slide a sua estrutura interna, que ela é composta pelo quê? A gente vê aí o útero, né, bem visível, com os ovários, com as tubas uterinas, mas nós temos também a vagina, que é um espaço tubular fibromuscular, ou seja, é uma musculatura, e recoberta por uma mucosa preguiada. Não é liso, então ele tem pregas, é como se fosse a traqueia, só que de uma forma muscular, com aproximadamente 10 centímetros de comprimento. E ela faz a comunicação entre a vulva, que a vulva é o que? A parte externa da mulher, com o útero. Sua função é dar saída ao fluxo menstrual, a receber o pênis durante a relação sexual e a formar um canal de parto. Devido a essa última função, a vagina ela possui uma grande elasticidade. Então, por ela ser, essa vagina, um canal de abertura por parto, nós veremos ela muitas vezes até enlarguecendo 10 centímetros, que eu trago nessa próxima imagem, do próximo slide. Vocês veem que aqui ele vai desde 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até por fim 10, que é o formato ideal, que é da cabeça do bebê. E isso não vai causar dor? Vai, no momento da mulher, mas as contrações que elas vão estar obtendo vai permitir com que ela possa ter a abertura ideal. E toda a sua fisiologia vai estar liberando ocitocinas, vai estar liberando adrenalina, vai estar liberando cortisol, que tudo isso faz com que a musculatura da mulher e o seu psicológico esteja preparado para esse momento. No próximo slide, nós teremos a visualização do útero, que é o quê? Um órgão oco que abriga o feto durante a gestação. Ele contém 3 camadas. Que camadas são essas? No próximo slide, nós vemos que ele é composto pelo endométrio, que é essa região mais interna, a camada mais interna da parede. O miométrio, que é a camada da musculatura, a camada do meio. E o periométrico, que é a região externa. No próximo slide, né, a gente já vai poder ver um pouquinho a identificação da endometriose, que eu acredito que vocês é uma palavra bastante conhecida, que é nessa região do endométrio, a região da camada mais interna,
ela acaba muitas vezes tendo células que não são expelidas no momento do ciclo menstrual. E essas células elas acabam ficando preguiadas nesse útero por toda parte. É o que causa a endometriose, que é aquela dor intensa. Algumas devem estar até se identificando, já teve o diagnóstico para isso, que é necessário passar pelo ginecologista, que são os locais onde estão essas células armazenadas. Ela não é liberada, então acaba causando essa dor. E aí a gente vê nessas imagens, esses pontinhos vermelhos são os locais onde estão armazenadas essas células. No próximo slide, eu trago também as trompas de Falópio, que também são conhecidas como as tubas uterinas. Transportam os óvulos que romperam pelos ovos, né, que estão no ovário, até a cavidade uterina. Quando a gente escuta muito falar, teve uma gravidez nas trompas, é justamente a gravidez nessas regiões, que é como se fossem uns braços ao redor do útero. Então, essas são as trompas de Falópio. No próximo slide, nós já temos os ovários, que são duas glândulas situadas em cada lado do útero, né, abaixo dessas trompas de Falópio, e cuja função dela é a produção de óvulos e hormônios femininos. Que hormônios são esses? Os estrogênios e a progesterona. Então, eles são encarregados disso. No próximo slide, eu já trago os anexos do útero. Ou seja, o que esse útero está composto? Porque não é apenas só esse órgão, ele é ramificado por várias outras estruturas. Então, nós vemos aqui a parte do fundo uterino, a parte do corpo uterino, que é todo o seu corpo íntegro. Tem também a tuba uterina, que é essa região como se fossem os braços, as ramificações. O infundíbulo da tuba, que já é o final dessa estrutura das trompas de Falópio. As suas fibras, que são como se fossem braços e mãos. Os ligamentos que vão estar ligando a região do útero com toda a sua estrutura, né, da parte externa. Tem o útero por completo, as rugas, que são as pregas vaginais, a vagina, o colo do útero, que é o final, onde está ligando-se à vulva, e os folículos. O que seriam esses folículos? São aqueles que são liberados em todo o ciclo menstrual. E no finalzinho, como vocês estão vendo aí, tem as glândulas de Bartolini, que foi aqueles que no início, né, eu comecei a citar para vocês que pode até ocasionar bartolinite, que é uma inflamação. Que essa inflamação é muitas vezes causada por alguma infecção da genitália. Quanto à anatomia mamária, que nós já estamos passando para o próximo slide, nós vamos ver toda essa estrutura da mama feminina, que ela é composta pela caixa torácica, né, essa parte mais externa que vocês estão vendo na imagem, o músculo peitoral, que é a musculatura acima da caixa torácica, os lóbulos, que o que seriam esses lóbulos? Tanto pode ser chamado como lóbulos, como podem ser chamado como glândula mamária. É formada por 15 a 25 lóbulos de glândulas tubo-alveolares, ou seja, vocês vão ver esse lóbulo cheio, mas ele tem outras ramificações internas. E que vão ter a função de quê? De secretar leite para nutrir o recém-nascido. Então, ele está ali, mas até então sem nenhuma função. Quando essa mulher, ela começa a ter uma gestação, a gerar um filho, então eles começam a agir, eles são ativados. É por isso que muitas vezes, antes mesmo da mulher parir, esses lóbulos eles já têm a liberação de leite, porque eles já foram ativados, já foram dada a resposta, o sinal que eles deveriam já começar a produção. O próximo que veremos é o mamilo, que seria o quê? O bico do peito feminino. O próximo estrutura é a auréola. O que seria essa auréola? A parte escurecida da mama feminina, que é uma zona pigmentada em volta do mamilo e ela é recoberta pelas glândulas de Montgomery, que secretam uma substância que lubrifica a auréola do mamilo. Quando a mulher está gestante, essa auréola ela fica muito mais escura. Por quê? Porque o bebê ele vai ter uma visão um pouco embaçada no início da gestação. Então, essa coloração já vai ajudar ele
a ter uma visualização melhor do local em que ele vai amamentar. E nessa próxima imagem que a gente vê no próximo slide, está bem definido os tubérculos de Montgomery, que é justamente o que a gente viu no slide anterior, que fala sobre a lubrificação mamária. É por isso que não é necessário a gente orientar a mulher a passar pomadas nessa região, e nem deve, quando está amamentando, porque esses tubérculos eles vão fazer essa função de lubrificar, de liberar substâncias. No próximo slide, nós já vemos os ductos mamários, que já estão no finalzinho, perto do mamilo. Tem a função de quê? Eles são responsáveis por armazenar o leite que está sendo produzido pelas glândulas mamárias. Então, durante a gestação, eles vão ser armazenados nesse lugar. É por isso que a gente aconselha a mulher a continuar dando de mamar, a deixar o bebê esvaziar o peito, porque senão esse leite ele vai ficar congestionado. E é o que muitas vezes pode gerar um engurgitamento mamário, que é o que a gente chama de leite empedrado, porque ele já ficou tanto tempo ali que vai ficar totalmente o seio da mulher endurecido. E a próxima estrutura é a pele, que vai estar recobrindo e protegendo toda essa região. Aí aqui, pessoal, finalizamos nessa aula e eu trago as referências que foram utilizadas para que possa estar dando uma melhor estrutura para vocês procurarem por fora, caso tenham interesse. E essa frase, né, que quem já me acompanha sabe que eu sempre trago. A persistência, ela realiza o impossível.